guys, welcome to IELTS with Gabi, o espaço onde você encontra as estratégias necessárias para dar um upgrade na sua band score do IELTS. E hoje nós vamos ter uma conversa um pouco diferente. Vamos falar sobre o speaking, mas como as suas experiências de vida te ajudam para o speaking test do IELTS. E eu vou compartilhar com vocês também como as minhas experiências me beneficiaram. Bom, o speaking test do IELTS não foi o meu primeiro speaking test da vida, nem a primeira vez que eu estava sendo avaliada falando inglês. E eu acredito que isso foi essencial para que eu conseguisse me manter calma e segura e realmente conseguir, fazer tudo o que era possível para alcançar o resultado, que foi 8.5 em 9.0 na parte do speaking test do IELTS. Independente de você ser professor de inglês ou não, de ter morado por alguns meses ou anos fora em outro país falante de inglês ou não, durante uma avaliação em inglês é 100% normal você ficar nervoso. Por quê? 1. É uma prova cara. 2. É o seu sonho que está em jogo e depende 100% de você. Pode ser muito boa a avaliação ou pode ser muito ruim. Tá tudo nas suas mãos realmente. E 3, você está sendo avaliado em uma língua que não é a sua língua materna. Então, tudo isso já torna extremamente normal e comum um nervosismo e uma tensão e uma pressão extra ali durante um speaking test. E agora vocês podem pensar, beleza, Gabi, mas você tá falando aí, mas você dá aula de inglês, você já fez a prova, você já foi bem, então tá assim, super tranquilo falar. Mas calma, gente. É claro que sim, as experiências pessoais me ajudaram na prova do IELTS, mas não se resume apenas a isso. E se você não tem experiências prévias com provas ou avaliações em inglês, fica até o fim do vídeo que eu vou te dar um passo a passo de como desenvolver e simular situações parecidas para que você também consiga ganhar essa confiança e a tranquilidade na hora do speaking test. São dicas rápidas e fáceis de colocar em prática no seu cotidiano, no seu dia a dia, para você desenvolver tanto a desenvoltura, para falar, uma fluidez para falar a língua, quanto a sua confiança. Mas é claro que não basta você seguir esse passo a passo apenas para se sentir 100% preparado para uma prova de speaking. Você também precisa de ter a gramática e o vocabulário. E falando em vocabulário, tem um vídeo muito chuchuzinho aqui nesse canal que eu te dou dicas de expressões melhores de likes, dislikes e opinions, e se você ainda não viu, ele está aqui nos cards. No meu caso, as minhas primeiras avaliações em inglês foram provas finais do semestre em escolas de idiomas, e logo depois as provas de Cambridge, FCE e CAE. E por ser de Cambridge, elas têm alguma similaridade com o IELTS, porém ainda é bem diferente, porque no FCE e no CAE a prova é feita em dupla, o speaking, e tem 2 examinadores dentro da sala. Um para interagir com os candidatos e conversar, e o outro um pouquinho mais afastado para realmente avaliar a sua performance durante aquele speaking, durante daquela prova. Com essas experiências, eu aprendi várias coisas que eu levei para as minhas outras entrevistas de emprego e avaliações de inglês e, claro, para o IELTS. Uma das primeiras coisas que eu aprendi durante essas provas foi em relação à postura. E pode parecer algo muito óbvio que você tem que estar com uma postura correta durante um speaking test, mas existe de tudo, viu, gente? Já vi pessoas entrando para fazer provas de speaking de cabeça baixa, sem olhar para o examinador, se jogar na cadeira, sentar sem postura e começar a falar baixo e para dentro, como se não quisesse estar ali. E é exatamente essa a ideia que você passa para quem está te avaliando se você se comporta desse jeito. Parece que você não quer estar ali, que eles estão te fazendo um favor de te escutar naquele dia, quando na verdade, e especialmente em relação ao IELTS, é uma prova que define, ela realmente aponte para você alcançar o seu sonho. Então é uma prova extremamente do seu interesse. Então, a sua postura deve mostrar isso também. Outra coisa que acontece quando você tá com uma postura ruim e fala para dentro é que a parte de pronunciation, a pronúncia fica também muito prejudicada, o que não é nada bom para o IELTS. Então, o que a gente deve fazer? Sentar com uma postura correta, olhar nos olhos do examinador, no caso do IELTS só tem um, então é olhar nos olhos enquanto você comenta, por mais nervoso que você esteja, dá uma escondida aí no nervosismo. E, olha, pode gesticular, pode mostrar que você está aberto àquela conversa e a entender as perguntas
e respondê-las da melhor forma possível. Outro ponto, que é o de olhar nos olhos do examinador, do contato visual, ele é extremamente importante, porque imagina que um amigo vem te contar um caso, ou você vai contar um caso para um amigo, e o amigo está no celular e não está te olhando, e você tá lá e fala super empolgado e quer que ele te entenda, e ele não tá te olhando, e você vai achar o quê? Que ele não tá nem aí pra você, que ele não está ouvindo, não está prestando atenção no que você fala. Então isso pode acontecer durante o exame também. Eu sei que é comum a gente desviar o olhar quando a gente está nervoso para falar sobre alguma coisa, mas então é trabalhar a respiração, trabalhar essa confiança para realmente estabelecer essa comunicação, mostrar que está confiante, um tom de voz seguro para você mostrar para o examinador, olha, estou preparado, eu sei me comunicar em inglês, eu estou 100% pronto para receber o meu IELTS, para completar o meu processo de imigração e morar em um país que eu vou falar inglês todo o tempo. Ainda tem um adendo que depois de 2020, algumas das provas são feitas com máscaras. Então, imagina se você não está fazendo contato visual, está sem postura, falando para dentro e de máscara. Gente, aí fica bem difícil, fica impossível tanto de entender o examinador quanto dele te entender. Então, vamos nos portar abertos à nossa entrevista. Ainda sobre o comportamento nas provas de speaking. Não tem problema algum você se autocorrigir durante a sua resposta. Inclusive, é melhor que você se autocorrija do que deixar o termo errado se você sabe que você errou ali naquele momento. Sabe quando a gente fala né para confirmar o final da sua pergunta? Tipo, entendeu? É isso mesmo? Certo? Né? Então, eu falei um né no meio de uma prova de speaking de Cambridge. Ou seja, eu falei português no meio da minha prova de speaking de English. E fiquei desesperada. Eu achei que eu tinha perdido a prova ali. Eu percebi que eu falei né, tipo, uns 2 segundos depois do que eu realmente falei. Emendei 3 frases seguidas em inglês rapidão, assim, ó, pra tentar salvar. E no fim deu certo. Ou a examinadora percebeu e relevou, ou ela nem percebeu o meu né, porque eu realmente consegui ali, no momento da pressão, resolver o problema. O que eu estou contando esse caso? Para mostrar que é normal, é nervosismo, às vezes sai ato falho, mas percebeu que está errado? Pede desculpa, volta, corrige, porque aí você mostra que você tem domínio sobre o que você está falando e que você sabe o que é o certo, então você não perde pontos se você se autocorrigir durante o speaking. Inclusive no IELTS, na tabela de correção de speaking, vem escrito lá que o aluno se autocorrige com alta ou baixa frequência, então eles já preveem isso porque é normal. Até em português a gente se corrige enquanto a gente está falando, por que a gente não faria isso em inglês? O lance a gente pode se autocorrigir, mas o melhor é que a gente diminua os erros para que não precisa ficar se corrigindo o tempo inteiro durante o speaking. Não tem problema se autocorrigir, mas fazer isso com uma altíssima frequência não é tão positivo mais. Então a lição moral da autocorreção é que se errou, corrige e não tem problema. O lance é não deixar o erro te travar, te privar e errei, pronto, acabou, não vou falar mais nada por 10 minutos do meu speaking. Não, errei, percebi que errei, respirei fundo e continuei falando. Isso é importante não só para o IELTS, até porque ele é apenas uma prova da sua vida inteira falando inglês, ou da vida que você vai começar a falar inglês o tempo inteiro. Então imagina que você foi para uma universidade, você vai ter que fazer apresentação em inglês, apresentar um TCC em inglês, gente. E se você vai para trabalhar, você vai todo dia falar inglês, você vai morar, todo dia você vai falar inglês, então é parte da sua rotina. Aquela partiu do Speaking Test do IELTS, que você fala sozinho por 2 minutos, é um preview, é um teaser do que vai ser a sua vida falando inglês todos os dias. Então, o bicho de 7 cabeças não é o exame do speaking. Ele é quase que uma ajuda para a sua vida futura. Ele te prepara e te mostra que você está 100% pronto para comunicar todos os dias e sem problema algum durante todo o período que você ficar fora em inglês. Bom, quando eu tinha 18, 19 anos, eu fiz uma entrevista de 1 hora em inglês por telefone com uma monitora de acampamento de verão. Eu estava na aplicação para ser monitora de acampamento de verão nos Estados Unidos. E na época eu ainda não tinha feito CAE, eu não dava aula de inglês, então eu tinha viajado a turismo apenas. Então eu tinha muito menos experiência e, consequentemente, eu tinha muito menos confiança no meu nível de inglês. E acabou que eu fiz a conversa inteira de 1 hora
sem perceber que eu tava conversando 100% em inglês, com zero dificuldade para entender. A moça também me entendeu 100%, até o momento que ela falou assim: ok, então que dia que você vai comprar passagem pra vir ser a nossa monitora? E aí que a minha ficha caiu na hora, assim, plim. Eu conversei por 1 hora com uma americana, um nativo falante de inglês, e não teve problema algum. E aí, eventualmente, eu não fui ser a monitora por outros problemas de questão de data que não batia. Mas essa entrevista, eu lembro certinho até hoje, andando no quarto, assim, em círculos com o telefone, tentando falar tudo. Isso foi um marco e é sempre como se fosse uma muleta de confiança que eu uso para qualquer atividade de speaking e avaliação que eu tenho que fazer. Porque se com 18 anos, com menos experiência, eu fiquei 1 hora falando inglês com uma nativa e não teve problema, por que eu vou ficar extremamente nervosa agora, depois de várias outras experiências? Então, é pegar uma experiência da sua vida, não necessariamente 1 hora falando inglês com nativo. Pode ser uma conversa, pode ser você conseguiu fazer uma aula de speaking de 1 hora, ou do tempo que for. Uma experiência positiva que você teve com a língua, ela vira um marco e uma muleta para você se apoiar e lembrar que você sim consegue e você já tem o nível necessário para falar o inglês. E uma coisa que aconteceu nessa entrevista para o camping é que eu nunca tinha feito uma entrevista em inglês, então eu não tinha ideia do que ela iria me perguntar, de como me preparar para essa entrevista. E o mesmo aconteceu quando eu fiz no primeiro ano do processo de seleção para trabalhar na Disney. Eu sabia por alto o tema, mas eu não tinha muito dado sobre como realmente seria a entrevista, quantas pessoas entrariam na sala comigo, que horas, porque muitos problemas no meu primeiro ano tentando. Quantas perguntas seriam no total, eu não tinha esses dados e isso causa insegurança. Mas olha só que positivo em relação ao IELTS. A gente já sabe que é 10 a 15 minutos, a gente sabe que só tem um examinador na sala, a gente sabe que são 3 partes no Speaking Test, e a gente já sabe os temas principais que podem cair no IELTS. Então olha só como a gente já tem toda uma base para melhor se preparar para essa prova e estar 100% confiante no dia da avaliação. Enfim, eu demorei 3 anos para passar no processo seletivo de trabalhar na Disney, até finalmente ser aprovada e conseguir realizar esse sonho. E no total eu fiz 4 entrevistas em inglês, 3 com brasileiros avaliando e uma com a americana diretamente e individual. E no fim, todas as entrevistas tinham mais ou menos o mesmo formato e eu sabia por alto todas as questões, não todas as questões, mas as temáticas que seriam abordadas durante essa entrevista de emprego. Na época, eu já dava aula de inglês, então em relação à segurança com a língua, eu estava mais segura, mas tinha aquela insegurança de: será que minha resposta está boa o suficiente? Será que eu estou conseguindo atingir o que eles esperam de um candidato para trabalhar na Disney? E existem várias listas na internet em relação à Disney com perguntas possíveis. E aí, vem naquilo de vou me preparar baseado nesta pergunta e chegamos num tópico essencial para qualquer situação de speaking, que preparar não é decorar. Eu vou falar de novo porque é muito importante. Preparar não é decorar. Eu cometi esse erro em uma das entrevistas da Disney e ficou na cara, muito claro, que eu tinha decorado a minha resposta, porque você fala igual um robô. E se você erra uma palavra no meio da sua decoreba, você já trava e embaralha todo, e aí fica natural, mas aí fica mais na cara ainda que você tinha decorado. E, gente, isso é muito triste, é muito ruim. Então, não vamos decorar e vamos sim nos preparar. Como se preparar? Não é escrever a frase inteira da sua resposta e decorar palavra por palavra. É saber quais tópicos você deve falar em cada uma das respostas. E a partir desses tópicos, formar as frases naturalmente, sem ter escrito, ser no momento da sua fala. Uma forma interessante que você pode treinar isso é enquanto você escuta um vídeo ou enquanto você escuta um podcast, você finge que você faz parte daquele elenco e começa a conversar junto, concordando ou discordando das temáticas e das opiniões ali abordadas. Só que sem script nenhum, totalmente no improviso. E isso vai te ajudar a conseguir essa formação de frase e essa naturalidade para falar. Te deram um tópico, pá, consegui falar. Consegui responder uma opinião, consegui concordar ou discordar de alguma coisa.
Isso vai ficar mais natural, zero decoreba, mas sim com preparos e tópicos. Bom, e antes da minha última entrevista na Disney, que foi a que eu fui aprovada, com a americana, eu fiz o IELTS. E eu já tinha mais experiência, né, na minha bagagem, nessa época do IELTS. Mesmo assim, eu fiquei nervosa, porque era um estilo de avaliação que eu nunca tinha feito antes. Falar por 2 minutos sozinha sobre um tema que me entregaram na hora, 1 minuto de preparo. Nunca tinha tido essa situação, então, naturalmente, fiquei um pouco nervosa. Só que usei a minha muleta de motivação e de confiança. Sempre que eu pensava, nossa, será que eu vou conseguir falar por 2 minutos sobre um tema aleatório? Eu pensava, poxa, eu já fiz tal entrevista, tive tal avaliação, já tive tal experiência positiva, então consegui construir essa confiança para entrar na salinha lá do IELTS durante o speaking e realmente deixar todo o meu conhecimento e toda a minha boa vontade e toda a minha parte estava feita e sair de consciência tranquila que eu tinha feito tudo possível. Eu lembro direitinho do meu speaking test do IELTS, mesmo que já tem mais de 1 ano que ele foi feito. Eu estava extremamente nervosa, entrei na sala fingindo que estava tudo certo, plena, tranquilinha, controlando a respiração, postura correta, olhando nos olhos da examinadora, que era muito simpática, por sinal. E aí a parte 1, no quebra-gelo, ela foi perguntas básicas, cidade, amigos, o que você gosta de fazer, tranquila, preocupando em mudar vocabulário para lexical resource e etc. A parte 2, eu tive que fazer fazer o speech, né, fazer o preparo sobre qual emprego, qual trabalho dos meus avós eu gostaria de seguir e por quê. Algo extremamente aleatório, na minha opinião, mas consegui, desenvolvi, preenchi tudo com calma, respirando e tal, deu tudo certo. E na parte 3, expandimos o tema sobre educação, acabei falando sobre uma avó que dava aula de música, então expandimos o tema sobre educação e chegamos no ponto de falar sobre robôs e educação. Robôs roubando os lugares dos professores, o que assim, de sair de aula de música para chegar em robô roubando o lugar do professor, viagens que apenas Cambridge consegue fazer. Então, foi bem aleatório, mas tranquilidade total, fingindo que estava tudo bem e continuando aquela conversa. Eu lembro que quando terminamos o speaking test, eu fui sair da sala, certinho, eu tenho a imagem na minha mente, assim, eu fechando a porta da sala e soltando todo o ar. Tipo, passou, um alívio, consegui, uma etapa está feita, agora é o resto da prova. E a secretária da escola em que eu fiz a avaliação, ela riu e falou assim, não, tá tranquilo agora, falta só uma etapa e aí pronto, acabou, aí você completa. E eu falando, é isso, tá tudo certo, agora é preocupar com listening, reading e writing. Basicamente, isso tudo que eu falei é para explicar que o 8.5 não é mágico, ele foi resultado de confiança, postura na hora de sentar e na forma de conversar, segurança para falar, um tom de voz forte, olho no olho, tranquilidade de estar ali e vocabulário, variar o vocabulário e inclusive no Instagram do IELTS Gabi tem muita dica boa e rápida de vocabulário e gramática, então se eu fosse você, eu não perdia essa chance e já seguia no Instagram @IELTSwithGabi. Também tem um vídeo de sinônimos de very que eu vou deixar aqui nos cards. Existe uma fórmula mágica para você ganhar confiança e ficar 100% tranquilo em qualquer momento que você for fazer alguma avaliação de speaking? Não. Mas existe um processo e uma caminhada diária de pequenas conquistas e experiências que você pode agregar para construir toda essa confiança e segurança. Então, se você não tem ou tem pouca experiência com inglês, segue esse passo a passo que eu vou te passar para a construção da sua confiança e da sua segurança na hora de falar inglês. Grave um vídeo e assista alguns dias depois. Isso é um ótimo exercício para você treinar postura, confiança, vocabulário e pronúncia, tudo em um só. Você pega algum tema, pode ser já um tema IELTS para facilitar o seu treino, você grava um vídeo sobre isso, deixa guardadinho, pode enviar para algum amigo, família, alguém que você confia, opinar, mas deixa guardadinho e daqui a uns 2 dias você assiste de novo e você vai perceber um tanto de coisa que você pode melhorar. Com as gravações do vídeo, no segundo vídeo já tá melhor, no terceiro melhor ainda, no quarto melhor ainda e assim vai, você consegue progredir
treinando sozinho e ainda consegue pelo vídeo ver postura, ver a posição dos seus olhos, com quanta firmeza você está falando e conseguir trabalhando esses pontos. Outra forma de praticar é ler em voz alta. Inclusive, eu já fiz um vídeo indicando vários e-books em inglês gratuitos para vocês, vou deixar aqui nos cards. Mas quando a gente lê em voz alta, a gente pratica muito o speaking e principalmente a fluidez na hora da leitura. Então isso é muito importante. Você também pode gravar um áudio enquanto você está lendo para escutar depois e perceber pontos para melhorar. Crie um grupo com amigos para praticar inglês. Isso é ótimo tanto para você quanto para os seus amigos. Vocês podem praticar tanto o writing e o reading, né? Porque um escreve e o outro vai ler. E aí vocês podem praticar os dois. E também o speaking, tanto por áudio quanto por vídeo. E assim como são todos amigos, vocês não precisam ter vergonha ou medo ou insegurança de falar uns com os outros, porque vocês estão apenas querendo o melhor uns dos outros. E para treinar específico para o IELTS, na hora de fazer o writing lá na mensagem de texto, seja no WhatsApp ou em qualquer aplicativo que vocês criem um grupo, escreva sem contrações para já treinar para o writing oficial do IELTS, que é mais formal e não podemos usar contrações. A mesma coisa, tenta mudar sempre o vocabulário, tanto em writing quanto em speaking, para realmente ser um treino efetivo. Participe de aplicativos de intercâmbio de línguas como o Tandem, que é um aplicativo em que você cria a sua conta e você coloca qual a sua língua nativa e qual língua você quer aprender. E você vai ser linkado com pessoas que querem aprender a sua língua nativa e que falam a língua que você quer aprender. Então, exemplo, a gente é brasileiro, então a minha língua nativa é português e eu quero aprender inglês. Vai me linkar com alguém que fala inglês, naturalmente, já é nativo do inglês, e quer aprender português. E vocês podem conversar por texto, por áudio ou por vídeo. E aí, o próprio aplicativo já tem a forma de corrigir a mensagem um do outro. Então, é bem legal para aprender o que realmente é usado no dia a dia, né? O inglês da vida real e você ensinar o português da vida real para alguma outra pessoa. E, por fim, a melhor dica de todas é assistir e consumir todo o conteúdo do IELTS with Gabi, seja no YouTube, seja no Instagram. Porque eu posto para vocês mastigadinho e pronto as estratégias e as dicas específicas para as provas do IELTS, seja elas de reading, listening, writing ou speaking, como é este vídeo. Então, está pronto. É ouvir, compreender e colocar em prática. Isso vai te ajudar muito se você realmente seguir e começar a colocar diariamente e com disciplina todas as dicas que a gente coloca por aqui. Se você ainda quer ir um passo além, entra no grupo do Telegram, porque tem atividades exclusivas semanais para vocês resolverem por lá, que continuam trabalhando tudo que eu já falo aqui no YouTube e no Instagram, mas um passinho a mais, porque você já ganha o exercício prontinho para você resolver, ok? Eu fico esperando vocês no Telegram então, hein? Bom, gente, e mesmo com todas essas experiências com o inglês que eu contei pra vocês aqui nesse vídeo, em 2020 eu fiz uma entrevista direto com o coordenador do meu curso de mestrado na Inglaterra e eu fiquei extremamente nervosa. Ainda assim, com toda essa experiência, falando inglês todos os dias, eu continuei ficando nervosa para a entrevista, o que é 100% normal. No início eu comecei a repetir muito vocabulário e gaguejar um pouquinho e do meio pro fim da entrevista consegui manter a calma um pouco maior. E eu achei que eu ia ser muito prejudicado, porque gaguejei muito e repeti muito vocabulário, ficou, sabe, para uma universidade ficou com um vocabulário um pouco pobre. E no fim, mesmo com tudo isso, eu consegui a aprovação nessa universidade, o que prova que errar uma vez ou outra, gaguejar, ficar nervoso para o speaking é normal. E se a gente colocar todas as estratégias que a gente colocou aqui nesse vídeo em prática, fica mais natural e mais leve e tranquilo para a gente responder entrevistas e avaliações de speaking de uma forma mais segura e tranquila. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixe de seguir em todas as redes sociais para vocês não perderem nada, ativar o sininho, se inscrever aqui no canal no YouTube, seguir no Instagram e entrar para o grupo do Telegram. Espero muito que tenha te ajudado e me conta aqui nos comentários quais as suas experiências com speaking tests e avaliações em inglês no geral. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!